A perda dos valores cristãos tem sido um tema recorrente nas últimas décadas, mas a questão não é só sobre o que se perdeu, mas também como e quando isso aconteceu. Olhando para a sociedade atual, podemos perceber que a base moral e ética que uma vez guiou muitas culturas, sustentada por princípios cristãos, está se diluindo a passos largos. E não é apenas uma questão de religião, é uma questão de comportamento humano, de como as ações de uma sociedade podem ser moldadas e distorcidas quando se perde a conexão com os valores que mantinham o equilíbrio social. O princípio fundamental, a presença de Deus na sociedade. Para entender o impacto da perda dos valores cristãos, é necessário entender o que esses valores representam. Quando falamos de valores cristãos, estamos falando de princípios como o amor ao próximo, a importância da família, a verdade, a justiça e, acima de tudo, o respeito à vida humana, como um reflexo da criação divina. Em muitas sociedades antigas, esses valores não estavam apenas nas igrejas, mas eram percebidos em todas as esferas da vida, na educação, nas leis, na política, até na arte e na ciência. Com o tempo, esse princípio central começou a se dissolver. A secularização das sociedades, o afastamento de Deus das decisões políticas e sociais, e mais recentemente, a crescente onda de relativismo moral, abriram espaço para o que temos hoje, uma sociedade onde o conceito de verdade é cada vez mais fluido, e a ética cristã é vista como antiquada ou até irrelevante. O impacto da modernidade e a queda das tradições. Na virada do século XIX para o XX, o advento de novas ideologias e movimentos intelectuais, como o racionalismo e o ateísmo, começou a minar a autoridade da religião na sociedade. Isso coincidiu com uma crescente ênfase no individualismo e na busca por liberdade sem limites. Ao longo do século XX, o conceito de liberdade foi distorcido para significar liberdade de moralidade, liberdade de verdade, liberdade de qualquer restrição imposta por normas éticas ou religiosas. Com isso, muitos princípios cristãos começaram a ser vistos como restritivos, ultrapassados ou até prejudiciais à liberdade individual. A moralidade baseada na Bíblia foi sendo cada vez mais marginalizada, enquanto novas ideologias tomaram seu lugar. A família, pilar da sociedade. Nenhum valor cristão foi mais atacado do que o conceito de família. Tradicionalmente, a família cristã é baseada em uma união sólida entre um homem e uma mulher, com a ideia de que os filhos devem ser criados sob a orientação cristã para formar uma base moral sólida. No entanto, ao longo das últimas décadas, vimos a destruição desse conceito fundamental. O casamento é tratado de forma superficial e descartável, a gravidez fora do casamento se torna cada vez mais comum, e a violência doméstica, o abuso e a negligência familiar são questões muito presentes. O que muitos não percebem é que, com a quebra da estrutura familiar tradicional, uma série de problemas sociais começam a surgir, desde o aumento da violência até a falta de educação moral nas próximas gerações. A relatividade moral e o declínio da verdade absoluta. Outro grande impacto da perda dos valores cristãos foi a ascensão do relativismo moral. O que foi, por muito tempo, considerado pecado, agora é tratado como uma questão de escolha pessoal. A verdade, antes definida pelas escrituras sagradas, agora se tornou algo flexível, e cada indivíduo é livre para decidir o que é certo ou errado, dependendo da sua percepção e conveniência. Esse fenômeno foi amplificado pelas redes sociais, que promovem a ideia de que todas as opiniões são igualmente válidas. Quando a verdade é relativizada, a própria noção de justiça começa a se perder. O que vemos hoje em muitos contextos é uma busca constante por uma verdade que seja conveniente para as circunstâncias de cada um, e isso tem gerado uma sociedade polarizada, sem um consenso ético. A influência da mídia e o apagamento dos valores cristãos. A mídia tem sido uma das maiores responsáveis pela distorção dos valores cristãos. Filmes, séries, música, publicidade e redes sociais, muitas vezes, apresentam comportamentos imorais ou antiéticos como algo normal, até mesmo desejável. A ideia de que a busca por prazer e satisfação pessoal é o objetivo final da vida tem sido alimentada por décadas. A moral cristã, que ensina a importância do autocontrole, do sacrifício e da virtude, tem sido substituída pela cultura do "a vida é curta, aproveite ao máximo", sem levar em conta as consequências para a alma e para a sociedade. A hipersexualização, a violência,
O consumismo desenfreado e a busca incessante por status social são promovidos como símbolos de sucesso e felicidade. O papel da Igreja, quando ela deixou de ser um pilar de influência. A Igreja, que antes era uma das maiores influências na formação de valores em uma comunidade, tem perdido cada vez mais seu poder e relevância. Parte disso é resultado da própria acomodação da Igreja, que, ao invés de se manter firme nas doutrinas bíblicas, muitas vezes cedeu a pressões culturais, modernizando-se ao ponto de diluir os princípios cristãos em favor de uma aceitação mais ampla da sociedade. A perda da relevância da Igreja também está ligada à perda de autoridade moral. Quando a Igreja deixa de pregar a verdade de maneira clara e firme, ela perde a capacidade de influenciar positivamente a sociedade e acaba sendo vista apenas como mais uma instituição religiosa entre tantas outras. O impacto na juventude e a falta de referências cristãs. A perda dos valores cristãos tem gerado uma juventude sem norte. Sem os princípios da Bíblia para orientá-los, muitos jovens se veem perdidos em um mundo sem verdades absolutas, sem a segurança de um modelo familiar e sem a orientação de uma fé que os sustente diante dos desafios da vida. O que vemos são gerações que buscam sentido na vida por meio de métodos cada vez mais destrutivos, substâncias ilícitas, relacionamentos superficiais, violência e um crescente desespero existencial. É difícil olhar para a sociedade atual e não ver os sinais claros da perda de valores cristãos. O que antes era a base da construção de um caráter sólido e de uma sociedade equilibrada agora é questionado, atacado e frequentemente esquecido. No entanto, é possível reverter essa situação, não de forma fácil, mas através de um retorno consciente aos princípios que têm sustentado a humanidade ao longo de séculos. A recuperação dos valores cristãos não é apenas uma questão religiosa, mas uma questão moral e ética que diz respeito a todos. Enquanto sociedade, precisamos refletir sobre o que nos trouxe até aqui e o que estamos dispostos a perder. O futuro das próximas gerações depende da escolha que fizermos agora.